Doutor Regolin, boa noite. Henrique, boa noite à sua audiência, que é o jornal O Quatro Notícia, presente na vida de todos, né? Esse ano difícil que foi para todos nós, né? E agora cada vez mais perto, né, Zé Henrique? Chegando no nosso time, né? Chegando aqui dentro da cidade, no MAC. E, então essa aproximação ainda pode existir pessoas ainda que venham resistindo a acreditar nessa avalanche que essa pandemia vem fazendo, esses estragos todos. Então era bom que todos ficassem alertas para não baixar a guarda, para a gente continuar firmes junto aqui, o Zé Henrique, durante esse ano todo, trazendo, que eu venho aqui uma vez por semana, né? Eu fico aqui, eu enfrento essa situação, uma vez por semana, toda terça-feira eu estou aqui, e eu me sinto honrado, e sempre para mim é um prestígio poder falar com você na mídia e poder tentar confortá-lo. O Zé Henrique está todos os dias aqui, e na rádio também. Outro dia eu perguntei para o Zé Henrique se ele já tinha sido vacinado, e ele ainda não, mas posso considerar que o Zé Henrique também é uma linha de frente, que a imprensa é uma linha de frente, né? E assim outras pessoas que ainda não foram vacinadas, e vendo essa avalanche de tormenta, de ameaça, de riscos de internação, que as pessoas que não conhecem um hospital, ou que não viveram experiência de UTI, ou que não viram presencialmente um paciente de UTI, ou que não passaram por essa situação de ter um parente na UTI por uma outra razão, talvez ela não tenha essa percepção da gravidade que é você trabalhar com ocupação de 100% de leito de UTI. Então por isso só já é um alerta. A gente chega num plantão, por exemplo, no pronto-socorro, a primeira coisa que você faz quando você se assume um plantão, você vai na salinha de emergência e vê se tem algum caso pendente parado na sala de emergência. Que a sala de emergência, se tem algum caso aguardando algum exame, o paciente que precisa definir ali o seu quadro de emergência, para onde que ele vai. Aquele caso de emergência, se ele vai para uma enfermaria, ou se ele vai para uma UTI, se ele está na emergência já com ventilação mecânica. Então é a primeira atitude que um plantonista deve fazer. Feito isso, você viu que está limpa a área, mas que não tem nenhum paciente na emergência, já respira fundo, que você está pronto para receber um caso de emergência. Porque se você recebe um caso de emergência, com a emergência lotada, você vai ter sérios problemas para atender esse caso de emergência. Então é bom de fato e seguro que a emergência esteja limpa a área, para você estar bem preparado para receber uma possível emergência, um acidentado, uma vítima de um quadro grave, de um infarto e outras complicações. E é assim que a gente trabalha, com leitos ocupados na UTI. Você não pode trabalhar sem vaga, você precisa de uma vaga de UTI, você precisa saber que o carrinho de medicamentos tem tudo ali. Você precisa saber que um paciente da UTI, se ele está na UTI, ele pode vir a precisar de um aparelho respirador. Então você tem que ter o aparelho respirador pronto para você colocá-lo, para ele respirar com ventilação mecânica. Você precisa saber que tem medicamento para sedar esse paciente, para você poder entubá-lo sem sofrimento e manter esse paciente entubado em coma induzido. E esses detalhes e muito mais, Zé Henrique, que nós trabalhamos assim a vida toda. Eu tenho 35 anos de formado, e é assim que a gente vive de maneira segura. O que é colapso? É o que nós estamos vivendo. Isso é colapso. E quando o Zé Henrique hoje,
eu não sei, eu não acompanhei seu jornal, Zé Henrique, outros dias, se ele andou falando de funerárias, de que está faltando caixão. Caixões, exato. Se Eu hoje... falei aqui, aí o senhor já complementa. Falei colapso na saúde, a questão de leitos em UTIs, medicamentos, oxigênio, também a preocupação, a parte humana, porque para se implantar leitos de UTIs, não é tão simples não. Além de equipamentos, é preciso a parte humana, especializada. E aí eu complementei. Também começa a faltar caixões funerárias, já admitindo a falta de caixões, em razão do grande movimento de óbitos e também com muita chuva no Paraná, certo. Madeira sendo molhada, então dificuldade em madeira, matéria-prima para as fábricas de caixões. É outra dificuldade. E em São Paulo, capital, já começa sepultamento noturno, porque é muita gente que está morrendo. Complemente, doutor Regolin. Os recursos humanos, Zé Henrique, sempre foi deixado por último mesmo, viu? Nós estamos acostumados. Saúde e educação, nós vivemos, entrou o governo, saiu o governo, entra o governo, sai o governo, a gente está acostumado que recursos humanos é o último a ser lembrado. E acontece que já foi estudado, e fica atento à população em geral, já foi estudado, está bem demonstrado que para você sobreviver numa UTI, há necessidade de um conjunto de fatores, que inclui recursos humanos, recursos técnicos, isso é, equipe bem treinadas. E eu tenho escutado relatos que eles estão pondo em linha de frente, em UTI, profissionais novinhos, profissionais sem experiência, porque está faltando gente. E quanto mais cai o nível técnico de assistência dentro de UTI, aumenta-se a mortalidade. Isso é demonstrado e bem estudado. Isso não há... qualquer outra profissão. Você pode ver que existe esse preconceito, é um pré-conceito, está pré-concebido, que profissionais novos têm menos experiência do que profissionais mais velhos, mais vividos na profissão. Isso em todas as áreas. Essa regra pode ter exceção. Você pode ser um jovem profissional e bem treinado, por exemplo, no caso da UTI. Mas voltando para a mortalidade, Zé Henrique, como você trouxe a história do caixão, eu abro aqui uma questão para a gente debater nas próximas terça-feiras, e o Zé Henrique é sempre atento para trazer a matéria, que é colapso funerário. Vai você, por gentileza, no Google, ou acrescente ali no nosso, na página do 4 Notícias, sobre colapso funerário. O que você sabe sobre colapso funerário? Eu deixo em aberto esse questionamento, Zé Henrique. Muito bem.